Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, nesta edição do Palavra Aberta nós recebemos um dos deputados mais ligados ao presidente Jair Bolsonaro, o paranaense de Londrina, Felipe Barros, do PSL do Paraná, é ex-vereador e promete aqui no Congresso defender as pautas relacionadas às questões de família, combate à corrupção e segurança pública. E quanto aos temas regionais, vai lutar por recursos para a melhoria de infraestrutura e das condições de trabalho dos policiais no Paraná. O deputado Felipe Barros está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, Paulo. Obrigado à TV Câmara, em especial ao programa Palavra Aberta. É uma honra estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco. Deputado, vamos começar pelo esse pequeno elenco de temas que eu fiz aí na abertura. Eu queria vir do fim para o começo. O senhor falou da melhoria da infraestrutura e das condições de trabalho dos policiais no Paraná. Por que? Há algum problema mais específico em relação a esses dois temas? Vamos começar pela questão dos policiais. Paulo, a gente percebe que o problema das polícias estaduais, e aí obviamente as civis e as militares, são problemas comuns em todo o país. São salários baixos, é a falta de estrutura, a falta de investimento, a falta de equipamentos para que eles possam combater de fato a criminalidade no dia a dia, mas principalmente a falta de respaldo jurídico. Hoje, na minha visão, é inadmissível, por exemplo, um policial em serviço, acontece algo com a viatura, por exemplo, e ele tem que fazer uma vaquinha junto com seus colegas para pagar o STEP de uma viatura, por exemplo. Porque o nosso processo licitatório também é algo muito complexo. É um cipoal, né, Exato. De burocracia. E o que acaba inviabilizando a atividade policial, porque essa atividade em específico demanda muita agilidade. Né? Então, Claro. nós queremos... São vidas que estão em jogo. São vidas que estão em jogo. Por exemplo, a Polícia Civil do meu estado, do estado do Paraná, tem passado por um problema seríssimo de falta de estrutura e de equipamentos. A minha cidade de Londrina é uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes. Nós, até a última... Segunda maior cidade do estado, né? Isso, a segunda. Até a última vez que conversei com os colegas da Polícia Civil, nós tínhamos apenas 10 policiais civis para toda a cidade. Então há um déficit de contingente desses policiais também, que precisa ser de fato melhorado. Além dessa questão, o senhor falou da questão da infraestrutura, os problemas de infraestrutura de Londrina. Por que, aliás, do Paraná como um todo, por que essa questão é tão grave, tão aguda lá no Paraná? Porque todo mundo que passa por aqui diz que o Brasil precisa de mais infraestrutura, até porque isso é uma mola propulsora do desenvolvimento, mas a gente só consegue produzir com infraestrutura, etc. Veja, um rápido exemplo. Londrina e Curitiba, as duas principais cidades do estado do Paraná. Até hoje nós não temos uma rodovia 100% duplicada entre essas duas cidades. Nós temos o Porto de Paranaguá, no estado, em que lá saem e chegam inúmeras mercadorias, tudo que nós utilizamos, alimentos, enfim, um excelente porto, por sinal, mas que encarece o produto justamente pela falta de infraestrutura do estado. A minha região em específica, do norte do estado do Paraná, faz divisa com o estado de São Paulo, é uma região em que as pessoas, as indústrias, as pessoas jurídicas que utilizam o Porto de Paranaguá necessariamente passam pela minha região e pela falta de estrutura o produto obviamente acaba se encarecendo. Então nós precisamos mudar isso, fazer a infraestrutura necessária. Londrina, minha cidade, saiu uma pesquisa recentemente que é a cidade do Paraná com maior índice de desempregados, porque as empresas estão saindo de lá e indo para Paraguai. Por incrível que pareça, as indústrias do estado do Paraná têm ido ao Paraguai. Os empregos estão fugindo para lá? Estão fugindo para o Paraguai. Principalmente após a aprovação da Lei Maquila no Paraguai, as indústrias, as grandes indústrias do Paraná têm ido para lá. Então nós precisamos pensar no estado do Paraná e levar até lá um modelo de industrialização para que as empresas fiquem lá. Bom, aqui entre os outros itens está a questão da segurança pública, que o senhor já tocou
quando falou da questão dos policiais, muito rapidamente. O senhor chegou a ler a proposta do ministro Moro em relação à questão da criminalidade? Li, estive hoje, participamos daquele encontro com ele. Exatamente, da explanação que ele fez sobre o projeto. Ele detalhou e coisa. Esmiuçou. O que mais lhe chamou a atenção? O respaldo jurídico aos policiais. Nós temos uma grande discussão jurídica hoje sobre a questão da legítima defesa e da possibilidade que o policial tem para se defender ou então para atacar, porque às vezes o policial só consegue se defender atacando. Isso, via de regra, acontece em embates. E com o projeto de lei do ministro Sérgio Moro, se for aprovado, essas questões vão ser solucionadas. O que isso causa diretamente para a população? Eu tenho certeza que a diminuição do número de crimes. Nós não podemos continuar convivendo num país com 60 mil homicídios por ano. É um número maior do que de países em guerra. Isso precisa acabar no nosso país. Isso significa que todas as políticas públicas pensadas na área da segurança pública até então não deram certo. Nós precisamos fazer o oposto do que estava sendo feito. Agora, há vários analistas, inclusive, que nem são ligados a partidos de esquerda, que dizem, olha, isso vai facilitar ainda mais a morte de civis, muitas vezes inocentes, pelos policiais, por falta de uma organização maior disso daí. A liberação, segundo eles, seria ruim desse ponto de vista. Como é que o senhor reage a isso? A liberação para o policial ter condições, por exemplo, de atirar antes do bandido. A gente usar uma expressão bem tosca, mas é mais ou menos por aí. Na verdade, o que nós estamos vivendo no nosso país já é a completa insegurança, tanto da população quanto dos policiais. Muito se fala sobre a violência, a suposta violência dos policiais brasileiros, de que a polícia brasileira mata muito. Mas ninguém fala que a polícia brasileira também é a que mais morre no mundo todo. Então nós estamos numa situação que a polícia combate diversas organizações criminosas e terroristas. Como o título de um velho filme de Bang Bang, Matar ou Morrer. Exatamente. Estamos mais ou menos aí. A gente chegou nesse dualismo no nosso país. E se nós não dermos à polícia o preparo devido, o respaldo jurídico necessário, nós continuaremos aumentando o número de homicídios por ano. De todos os homicídios cometidos no nosso país, apenas 8% chegam a ser denunciados. Então é algo que a impunidade gera outros crimes, é algo que precisa ser alterado. Deputado, com relação a essa pauta, vamos chamar uma pauta mais de... ainda falamos um pouco da questão da corrupção. O senhor se propõe a combater a corrupção aqui. Com que medidas? Com que tipo de propostas? Com que tipo de projetos? Com que tipo de artifícios o senhor pretende enfrentar esse tema? Ótimo. Como vereador na minha cidade de Londrina, eu denunciei 2 vereadores que foram envolvidos num caso de corrupção. Antes de assumir o mandato, agora como deputado federal, em janeiro, nós estivemos junto com o procurador Deltan Dallagnol, em Curitiba, conversando sobre estratégias sobre o projeto Unidos contra a Corrupção. Nós sabemos que na legislatura passada tramitou nessa casa as 10 medidas contra a corrupção, que infelizmente foram completamente deturpadas, viraram um verdadeiro Frankenstein, foram tirando, mudando. Uma noite Exato. um tanto tumultuada, digamos assim, e no dia seguinte o projeto não era outro. Exatamente. E aí o que o procurador Deltan fez? Junto com a FGV, junto com algumas ONGs de transparência, de controle do poder público, elaboraram um projeto bem mais complexo, bem mais completo, inclusive, que foi denominado Projeto Unidos contra a Corrupção. Eu fiz o compromisso durante a campanha de encabeçar esse projeto aqui na Câmara dos Deputados e estivemos junto com o procurador para debater como nós iremos pautar isso dentro da Câmara. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos necessariamente pautá-lo mais uma vez nessa casa e, acima de tudo, conscientizar os parlamentares da necessidade da aprovação desse projeto. Então, essa é a minha prioridade, inclusive nesse primeiro ano. Vai converter isso, então, num grande projeto a ser apresentado para tramitar normalmente como matéria ordinária. Bom, agora vamos às questões as pautas relacionadas às questões de família. Já me avisam que a gente está no finzinho. Já? Mas acho, é uma pena. O tempo é curtinho. Mas dá tempo. Que ponto principal relacionado a questões de família o senhor pretende enfrentar aqui? Em outros países, hoje, já se discute políticas de valorização da família. O que eu quero dizer com isso? Nós percebemos que, por conta de todo o processo
da globalização dos últimos anos, as famílias tendem a se desestruturarem. Foi facilitado alguns anos atrás a questão do divórcio, vira e mexe tenta se implementar o aborto, a ideologia de gênero, os pais muitas vezes não têm tempo de cuidar dos seus filhos, deixam seus filhos com babás o dia inteiro, só encontram seus filhos à noite. Isso é uma realidade da nossa sociedade moderna. E diversos países já têm discutido políticas públicas para a valorização da família. Vou citar um projeto que nós estamos estudando no meu gabinete, que pretendemos implementar e protocolá-lo em breve. Permitir que a mãe grávida ou o pai saque o seu FGTS para custear o pré-natal e os custos com a gravidez. Essa foi uma ideia, inclusive, que veio através... Uma ideia muito simpática. Pois é. Além da utilidade, é muito simpática. Exato. É muito bem-vinda. Nós sabemos hoje do sistema de saúde brasileiro, em péssima qualidade, precária. E fazendo isso, caso o projeto seja aprovado, você pode permitir que a grávida ou que o seu cônjuge saque então o seu FGTS para custear no plano privado os custos de uma gravidez, e isso, obviamente, um incentivo até para aquelas mães que estejam pensando em abortar, por exemplo. Nós, infelizmente, temos essa realidade e esse projeto é um desses projetos que vem nesse sentido, de valorização da família. Deputado, com certeza as questões econômicas, e aí eu coloco logo a questão da reforma da Previdência, deve ser o carro-chefe, o início, a decolagem desse governo. Aliás, já está sendo. Sim. E, posteriormente, pelo que a gente está entendendo e da conversa com os vários parlamentares do PSL, de partidos que apoiam o governo, aí vem essa pauta de costumes. O senhor acredita na possibilidade dessa pauta de costumes acompanhar o debate em torno da questão econômica, ou elas devem realmente correr em separado? Veja, o governo já deixou muito claro que a prioridade nesse momento do Poder Executivo é a aprovação da reforma da Previdência. Essa é a prioridade do governo. Mas eu não vejo impeditivo algum dessa pauta econômica prioritária do governo e prioritária de todos nós, mas não vejo como impeditivo que caminhe ao lado dela as questões morais, as questões de costumes. Eu acho que as eleições desse ano, do ano passado, melhor dizendo, deixaram muito claro que a população espera desse parlamento determinadas respostas quanto a alguns temas morais. A eleição, inclusive, foi marcada eminentemente pela discussão dos temas morais. Não se discutiu economia, não se discutiu outros assuntos, a não ser temas morais. Então, não vejo problema nenhum em esses dois fatores, esses dois grandes temas caminharem lado a lado. Deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, a casa é sua. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de eu estar aqui com vocês. É uma honra estar e certamente voltarei. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.